Nesse dia de hoje, vamos começar o nosso culto, projeto evangelístico sobre as 4 leis espirituais. E nesse momento eu gostaria que a Michelle começasse com um prelúdio. Nesse momento eu queria convidar que o pastor Nonato se levantasse e fizesse uma oração de adoração ao nosso Deus. Ó Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos porque Tu és o único Senhor, Tu és o único Deus Criador dos céus e da terra, e Tu nos criaste, Senhor, para te adorar, para exaltar o Teu nome, para sermos testemunhas vivas de Jesus Cristo. E nesta hora, ó Deus, nós estamos aqui reunidos no Teu nome, para te adorar, para entoar hinos, cânticos espirituais, que venham exaltar o nome de Jesus Cristo, porque Ele é sobre todos os nomes. E nesta hora, ó Deus, nós pedimos a Tua direção, nós invocamos o Teu nome, a Tua presença, aqui no nosso meio. Ó Deus, que haja em nós a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor saindo do íntimo das nossas almas, para que o Senhor esteja aqui recebendo a nossa adoração. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui presente, por aquelas que estão chegando, Deus, para te adorar. Deus, muito obrigado pela presença de cada um, e pedimos a Tua direção para todo este culto.
Oramos e pedimos perdão dos nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, hino congregacional 123 do Nome Cristão. Gostaria que todos os irmãos se colocassem de pé e louvassem o nosso Deus com esse cântico. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui. É muito bom estar em um lugar onde há fé, onde há esperança, onde há alegria. Quem está alegre aí, levanta a mão aí. Muitas das vezes vem momentos difíceis, de abatimento, de cansaço, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É saber que, por mais que venham tribulações, que venham lutas, Deus é conosco. Deus é quem traz essa alegria para nós. Apesar da dor, da enfermidade, das coisas não estarem acontecendo como queríamos, mas uma coisa eu quero trazer à memória aquilo que me pode trazer tristeza, correto? Não, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, porque momentos difíceis vêm, mas tem muitos momentos bons, não tem? Tem muitos momentos agradáveis. Se você for olhar para trás, quando você nasceu com muita coisa? Nu, eu nasci
assim: nu eu vim ao mundo, e também não vou o quê? Levar nada. Quantas coisas ele adquiriu? Quantas coisas ele obteve? Quantas experiências? Quantas alegrias? E quantas também tristezas? Mas diante de tudo isso aí, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Porque existe alguma coisa que nos pode separar do amor de Deus? A espada pode? A bala pode? A fome pode nos separar de Deus? O perigo, a altura, a profundidade, o diabo, os demônios, as autoridades, a polícia, o bandido, alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. E ontem nós aprendemos isso, que a primeira lei espiritual é o amor. Deus ama você. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Então vamos dar continuidade falando da segunda lei espiritual. Eu vou só posicionar aqui os slides para ficar mais didático, mais fácil e mais claro para nós estarmos estudando. Eu ontem falei que eu não vim sozinho. Quem veio comigo ontem aqui e cantou? Alguém lembra? Quem veio aqui ontem na reunião? Levanta a mão aí. Quem veio ontem? Eu trouxe quem ontem? O Nani Azevedo. Ele está presente hoje. Vamos ouvir novamente, fazer uma música com ele? Queria que o nosso amigo, o nosso técnico de som, Ivan, nosso sonoplasta, estivesse aí. Vou viver a Deus. Vamos prestar atenção nessa música e em seguida eu volto para apresentar a segunda lei espiritual. Olha a verdade. Diga assim: o Rio de Deus está aqui. Você, olha você. Tem que mergulhar. Você mergulha no rio. Você sai uma nova pessoa. Eu só coloco em você. Senhor, me purifica. Eu quero ser limpo como nada. No teu poder, como amor, no teu poder, como amor, no teu poder. Aleluia, pelo poder do Senhor que prosseguimos. Aleluia. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria o trigo mais fino. Se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, como o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu
dessa terra. Cante. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Quantos creem nessa poderosa palavra do Senhor? Levante a mão e demandando para você. Se meu povo me escutasse, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Solta essa voz aí, profeta. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra, e já. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Se coloque em pé, meu querido, e diga: e já. Se eu honrar e me dizer ao meu Senhor, obedeça, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus realmente é fiel. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é perfeita. A palavra de Deus ela é inerrante. Ela é a verdade. Não há nenhum outro livro, nenhum outro escrito que tenha perdurado e que tenha tanta autoridade em nosso planeta como a Bíblia. O Código Civil brasileiro também é influenciado pela Bíblia, porque o Código Civil romano se baseou no Decálogo, nos 10 mandamentos. E de lá procede também a lei de vários países, veio da Bíblia, lá de Moisés, que ele escreveu. E até hoje a Bíblia está aí, e ela está transformando vida, está impactando vida. E nós viemos aqui para aprender dessa lei. Porque a Bíblia diz: errais por não conhecer o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia chega a dizer também
a palavra do Senhor. E em Isaías, o Senhor manda o profeta gritar. Grite pelas ruas. Se Deus está mandando gritar, é porque alguém não está o quê? Querendo ouvir. Ou então está ocupado, perdido com alguma outra coisa, e é preciso que fale algo para que essa pessoa venha ser despertada. E realmente a palavra de Deus está soando. Mas a Bíblia diz que o barulho do mundo abafa a voz de Deus. Muitas vezes, barulhos, sonhos, tentam, às vezes, tirar a nossa atenção. Qual é o barulho que está aí dentro de você? A sua mente agora tentando roubar a tua atenção. Tem vários barulhos. É o Facebook, o WhatsApp, é uma conta que tem que pagar, é uma doença, é uma situação, é uma briga, é um ressentimento. Tem muitas coisas, às vezes, aí é o próprio ruído dele. Tem uma criança fazendo barulho perto de você, ou alguém fazendo barulho, e às vezes está te atrapalhando entender a mensagem. Não deixe que isso aconteça. Vamos dar atenção à palavra de Deus, porque ela é fiel, ela é importante. Nós ontem, fazendo uma pequena revisão, aprendemos que existem leis. Deus criou leis para reger o universo, a natureza. E aqui tem até um caso ali, uma lei que é muito clara. Se eu estou no 20º andar do prédio, lá em cima, coisa de 60 metros de altura, se eu começar a andar em direção à janela, subir na janela, começar a andar, o que vai acontecer? Vou cair por conta da gravidade. É uma lei da gravidade. Ninguém pode pegar essa lei. Deus criou essa lei. Tem outros cientistas a descobriram e explicaram ela para nós. Ela já existia. Uma outra lei também é a lei de trânsito. Se eu estou no meu veículo e avanço no semáforo vermelho, o que vai acontecer? Eu vou ser o quê? Nós vamos grave, ser multado, posso perder ponto da carteira e dar pago uma multa. E se eu também coloco a lei penal, o que vai acontecer comigo? Posso ser preso, posso ser detido, e responder, porque há leis. Mas existem só leis físicas, leis naturais e leis sociais. Existem também leis espirituais. E essas são muito importantes e elas funcionam com a mesma regra de perigo, de atenção, e também de recompensa. Assim como aquela pessoa que cumpre a lei, ela não é penalizada, quem também cumpre a lei espiritual também não é penalizado. A Bíblia diz que a lei do Senhor, ela nos guarda da vergonha. Você que ouve a palavra de Deus, você é poupado de situações vexatórias, de estar bebendo, sendo mal falado, ou de se envolver em situações de adultério, que a Bíblia condena tudo isso. E se eu observo a lei, da lei de Deus, eu não vou me envolver com essas coisas. E aí eu não vou ser poupado, ser preservado. A Bíblia fala para a gente não gastar o nosso dinheiro naquilo que não pode satisfazer, não gastar o produto do nosso trabalho com bebidas, com aquilo que danifica o corpo, porque eu vou ser envergonhado, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, eu não vou ter uma boa saúde, vou passar uma situação muito constrangedora. Mas se eu observo a lei de Deus, eu sou guardado dessas coisas, porque a Bíblia nos adverte. Então não temos só leis físicas, sociais do universo, temos também as leis espirituais, as quais têm o mesmo critério de obediência, recompensa e punição. Eu tenho que obedecer também a lei de Deus, até para que eu possa receber a recompensa. Aquele que guarda a palavra de Deus é um homem prudente. A Bíblia fala que quem guarda a palavra de Deus é comparado a um homem que construiu uma casa na rocha ou na areia? Na rocha. Então, um terreno firme, sólido. Porque quando vier as tempestades, as intempéries da natureza, a chuva, o que vai acontecer? Essa casa vai estar firme. Mas eu construo na areia, a água vai carregando, vai transportando toda a areia. E a casa cai, vai de luz também.
Então, se eu guardo a lei de Deus, se eu observo a lei de Deus, eu sou comparado a um homem sábio, que constrói a casa, a vida, sobre um terreno firme. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus não tropeça com seu pé em queda, não resbala, não se escorrega, porque o caminho de Deus é o quê? Reto. Ele é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, assim como a lei de Deus. A lei do Senhor é o quê? Perfeito. Que restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, verso 7. Agora, a Bíblia é a revelação escrita de Deus. Deus fala de diversas formas, como diz lá em Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado aos nossos pais de diversas formas, a nós, nesses últimos dias, temos falado através do seu Filho, Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo. Está lá no Evangelho de João, né? O verbo se fez o quê? Carne. E habitou entre nós. E vive na sua glória como a glória do unigênito de quem? Do Pai. Então, a palavra de Deus se encarnou, ela veio para nós. Mas Deus ele não fala só através da Bíblia. Deus fala através também da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sem palavras, sem som, ouve-se a sua voz. Quando nós contemplamos as cataratas, as cachoeiras, as cascatas, as colinas, os montes, as cordilheiras, as depressões, o mar, a natureza, como que pode uma lagarta entrar num sistema lá, no casulo, virar uma borboleta? Quando nós olhamos a nossa própria estrutura física, que coisa interessante, o ser humano começa a ser formado dentro do ventre da mãe, é só um líquido. E aquilo aí daqui a pouco vira osso, isso aqui é uma coisa tremenda. Né? Isso, por si só, já nos diz, já nos fala que há uma mente inteligente para fazer isso. Há uma mente muito sábia, porque isso aqui não é a casa, não, perfeição. Eu não sou tão perfeito, não, tem gente que é muito bonito e perfeito, certinho. Isso aí não é uma coisa aleatória, como os evolucionistas dizem. Há uma mente, há inteligência nisso daí. Então a própria natureza já denuncia a existência de um Deus, de um Criador, de alguém forte, sábio, poderoso, né? E que está por trás de muita coisa, de tudo isso que existe. Mas Deus, ele viu que só a natureza era uma forma muito simples, muito indireta dele falar com o homem. E aí então ele usa a Bíblia para se comunicar com o homem, para mostrar sua vontade para o homem. Então Deus, ele inspirou cerca de 50 homens, 50 pessoas, em épocas diferentes, em lugares diferentes, para escrever. Começou a escrever em papiro, né? Pergaminhos, papiro, pergaminhos. Depois foi passando até chegar a Bíblia impressa, graças a um homem que nem era evangélico, Gutenberg, né? Inventou a imprensa, e o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. E é o livro mais vendido do mundo, mais lido do mundo. Isso aí denuncia também, isso aqui é verdade. Poxa, como é que pode um livro perdurar tanto tempo? Mas ninguém perseguiu a Bíblia, tem isso, não? Queimaram muito, destruíram muito. A Bíblia está aí até hoje. Quando nós a ouvimos e aplicamos a sua mensagem em nossas vidas, a gente vê que ele é de Deus. É bom, é boa a palavra, ela produz efeito, ela é boa a palavra de Deus. Segundo um pesquisador, ou melhor, segundo uma pesquisa realizada pelo escritor norte-americano, Champion, a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo. Agora, apesar de ser o livro mais lido e conhecido do mundo, muitas pessoas têm dúvidas sobre a Bíblia. Ela é a palavra de Deus realmente? Eu falei que é, vocês acreditam nisso? Conheça um pouco deste livro, que poderá mudar a sua vida. Há muitos anos atrás, lá no livro de Jó, Jó está antes de Salmos, o livro de Jó,
Jó, conta que Deus deu peso ao vento. O vento tem peso? Muito depois, Galileu provou que 1 litro de vento tem 0,000,0,6 gramas. Deus já tinha dito isso, que o vento tem peso, que Deus deu peso ao vento. O vento tem peso, sim. E em Isaías fala que Deus está assentado sobre o globo da terra. Galileu e alguns outros estudiosos diziam que a terra é quadrada e que tinha 2 mamutes que sustentavam a terra. Os próprios navegadores, quando saíram lá de Portugal e da Espanha, em direção às Índias, eles tinham medo de navegar muito longe da costa. Por quê? Eles tinham medo de cair. Eles imaginavam que a terra tinha um fim e caía. A Bíblia já dizia que a terra, há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, que a terra é esférica, que Deus está sentado sobre o globo da terra. A Bíblia dizia isso. Mas naquela época não tinha telescópio, não tinha satélite, não tinha nada, Deus dizia que a terra era redonda. E há vários outros ensinamentos na Bíblia que provam a sua veracidade. Mas a Bíblia não é um livro científico, apesar de trazer conhecimento científico. Mas a preocupação dela não é essa. A mensagem principal de Deus não é falar de ciência, ainda que traga, porque Deus é a sabedoria, Ele que dá ao homem conhecimento, a inteligência. Então a mensagem dela é outra, e é isso que nós queremos saber. Nós aprendemos ontem que Deus ama apenas as pessoas boas, correto? Mentira. Deus ama quem? Todo mundo. Porque Ele manda chuva sobre justos e injustos. Ele manda sol sobre quem merece e sobre quem não merece. Deus, qual é o versículo que é o resumo da Bíblia? O que diz lá em João 3,16, Samuel? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu o quê? Único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali é um resumo da Bíblia. Ali está dizendo o que é a Bíblia. Se fosse assim, resumir a Bíblia em um versículo, em um fragmento, seria esse versículo. Esse versículo é o segundo mais conhecido da Bíblia. O primeiro mais conhecido é o Salmo 23, que diz o que, irmão Joelino? Salmo 23, verso 1. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Esse é o mais conhecido da Bíblia. E tem sido uma fonte de força, de inspiração para muita gente. Tem se apoiado, se agarrado nele, tem conseguido caminhar, sabendo que tem um Deus que é o pastor dele, que cuida dele, que o ajuda, que o guarda, que o sustenta. Então a Bíblia ela é a palavra de Deus. Primeiro porque tem evidências que provam que ela é. Não existe nenhum outro livro mais vendido, mais lido, em toda a história. E por conta da própria Bíblia dizer que ela é a palavra de Deus. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. João 5, verso 39. Quem quiser também acompanhando, pode fazer, vamos fazer. João 5, verso 39 diz assim: examinai o quê? As Escrituras, porque vós o quê? Cuidar ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas que testificam de mim. Ainda, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: porque toda a Escritura, divinamente inspirada, ela é o quê? Proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E também Pedro diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Eu não posso ter uma interpretação, o irmão Joelino tem uma, o pastor Nonato tem uma, e o irmão tem outra interpretação, porque ela não é de particular. Ela tem a sua própria interpretação, o seu próprio significado. Ele tem que buscar saber qual é ele. Por que ela não é de particular interpretação? Porque quem a escreveu não escreveu por sua própria vontade, mas falou
Inspirado por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo. Se ela não foi produzida pela minha vontade, pela vontade do homem, ela não é de particular interpretação. Quem a inspirou é quem dá o que? A sua interpretação, o seu significado, que é o Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos entrar na segunda lei de Deus. A primeira, vamos falar todo mundo junto? Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Vamos lá? Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. É isso? Quem quiser, no final do culto, pode pegar. Está aqui o resumo das 4 leis. Pode levar. Dá com um carinho da minha igreja, mas para a gente usar aqui, né, não tem problema. Pode levar e estudar em casa. Hoje nós vamos estudar a segunda lei. A segunda lei diz o seguinte: tem que ir lá naquele primeiro pontinho amarelo lá. O homem é o quê? Pecador. E está o quê? Por isso, com a menina já está vendo. Isso aí. O homem, ele é pecador e está separado de Deus. Aí embaixo eu coloquei ali um desmembramento dessa frase, dessa afirmação. O homem é pecador. Tem certeza disso? Será que é verdade? Será que todo homem é pecador? Irmão Deus, você acha que não tem ninguém sem pecado? Tem gente boa, não tem? Todos. Ali, ó, no livro de Romanos, depois de Atos, depois de Atos no livro de Romanos, em Romanos 3, 23 diz o seguinte: todos, não é alguns não é um grupo não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, irmão, e aquelas crianças recém-nascidas, elas pecaram? Não, recém-nascida, ela nem teve ainda chance de pecar. Mas a Bíblia diz que nós temos uma natureza pecaminosa. Lá no Salmo 51, verso 9, diz assim: em pecado eu fui concebido. E desde o meu nascimento eu era mau. Por que isso? O homem, o ser humano, ele sabe muita coisa sobre o homem. Conhece muito sobre o homem, a sua estrutura, sua anatomia, o seu psique, mas o homem não sabe da natureza do homem. Sua natureza é divina. E nós, quando lá no passado, através dos nossos ancestrais, recebemos a culpa do pecado, é possível alguém passar, através de gente, uma doença hereditária? É possível? Sim, é possível. A gente pode passar, a gente passa traços. Tanto é que os filhos do Joelino têm características dele: tipo de sangue, cor, um monte de coisa. E os netos também vão ter. E o Joelino também tem os seus avós, bisavós, tetravós e por aí vai. E nós herdamos dos primeiros homens essa natureza do mal. Alguém aqui ensinou o nenenzinho, a criancinha a morder? A criança morta, viu? A criança mordeu para ninguém? Quem ensinou ela a morder? É instintivo. É dela de morder. E beijar? Alguém? Tem que ensinar a beijar. Dá beijinho. Beija de mamãe, beija de tio. Tem que ensinar. Fazer o beijo tem que ensinar. Agora a morder, Deus ensina não. Ela morre mesmo. Nós temos essa natureza, essa inclinação do mal. Nós herdamos isso. Por isso que todo mundo pecou. Todo mundo se afastado de Deus. E nesse estado de afastamento, que a Bíblia vai chamar de morte espiritual, a gente não consegue agradar a Deus. Precisamos ter um novo nascimento. Precisamos ter uma mudança nessa situação, para que possamos então experimentar a glória de Deus, experimentar a vontade de Deus, experimentar a presença de Deus em nosso coração. Então o homem é pecador e por isso está separado de Deus. Em Isaías 59 diz assim:
estão encolhidas. Pelo contrário, elas estão estendidas. Os meus ouvidos não estão tampados para não ouvir. As minhas mãos não estão encolhidas para não salvar, e nem os meus ouvidos estão tapados para não ouvir. Eu não estou fazendo mais, eu estou ajudando vocês por causa do pecado, por causa da maldade de vocês, porque o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não te abençoe. O pecado ele cria uma barreira. Deus é injusto? Deus é mau? Deus ele é o quê? Ele é santo. Deus é puro. Deus é justo. Deus é verdadeiro. Ele não pode suportar o pecado. E é isso que nos atrapalha de conhecer a Deus. Por isso que o homem erra. Por isso que o homem é fraco. Por isso que o homem tem um monte de crise. Porque ele está longe de Deus. Está distante de Deus. Ele não entende as coisas de Deus. Porque ele se afastou de Deus. Está muito longe de Deus. A gente é criado sem nenhuma sabedoria vinda da Bíblia, vinda de Deus, salvo os lares crentes, onde o pai e a mãe são tementes a Deus, e desde cedo já começam a incutir na cabeça da criança os valores espirituais, o temor a Deus, a preocupação pela retidão, pela justiça, pelo aquilo que é bom, orar, louvar a Deus. Quando eu peco, eu estou causando mal para mim ou para outro, ou para outra pessoa, correto? Eu peco. Mas também eu estou ofendendo a Deus, porque eu fui criado para pecar? Não. O pecado é um acidente. Eu posso comparar o pecado a uma enfermidade, a uma doença. Nós estamos com essa mancha, essa doença, esse gene em nosso ser mal, que nos faz pessoas má. E quem aqui, as donas de casa aqui, os homens também, quando uma roupa está suja de gordura, muita gordura, qual é o produto que você usa? Como você faz para tirar a gordura de uma roupa? E aí, quero ouvir vocês. Quem que tira a gordura de roupa? Fala aí o segredo aí. Detergente, é como tirar gordura, verdade? Ajuda, né? Mas o que tira a gordura? Sabonete também ajuda também, né? Poder ferver a roupa, ajuda. Eu já vou falar fervendo, água quente, né? Ajuda a tirar a gordura. E ferrugem. Ferrugem. Tem algum produto que tira ferrugem? Limão com sal tira ferrugem, né? Tem um produto, tem um anti-ferrugem, também um produtozinho que se pinga, né? E também tira ferrugem, né? Tem uma marca aí de sabão em pó também que tira muita coisa, que tira muita sujeira, né? E limpa mesmo, tira a roupa alva, branca. Agora, o que tira o pecado? O que arranca o pecado? O que lava o pecado? E aí? O que pode tirar o pecado? Porque onde tem pecado, Deus não se agrada, Deus não está em comunhão, Deus não está satisfeito. O que tira o pecado? Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9. Né? Então, diz lá, ó, o homem está separado. O que está causando essa separação entre o homem e Deus? O pecado. E existe alguém sem pecado? Não. Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o que diz lá, hein, pastor? Aquele que é nascido de Deus não peca. Ué, quem é nascido de Deus não peca? Como assim? Nascido de Deus, ele sabe que é convertido, que aquela pessoa regenerada, que entregou sua vida para Deus. E a Bíblia diz que quem sofreu isso não peca. Ué, como é que pode? O pregador que não peca, o pastor não peca. Ele já é nascido de Deus, não somos? Não peca continuamente. Ou não teve alegria do pecado. Quando eu não era crente, eu tinha maior orgulho de dizer que eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, que eu andei, que eu fui para tal lugar, que eu fiz aquilo outro, e que eu falei nele, que eu bati nele. Agora, quando eu peco, eu não tenho prazer, eu não
nascidos de novo. Então, aquele que é nascido de Deus não tem que prazer no pecado. Peca, faz um acidente, um deslize, ele cai em si depois, pede perdão, fica triste. Ele não tem prazer, né? Porque Deus é santo e nós recebemos também de Deus. Recebemos o que de Deus? O Espírito Santo. E por isso nós devemos ser santos. Porque quando nós nos santificamos, nos purificamos, Deus está feliz, Deus está com mais liberdade para agir através de nós. É onde nós temos mais fé, temos mais segurança, é onde nós vivemos melhor. Nós estamos em equilíbrio, em paz com Deus, né? E Deus então faz proezas conosco. Então o pecado separa Deus, né? Deus então, ele é santo, né? Está lá na posição dele e tem o homem, né? Deus e o homem não estão em comunhão, não estão juntos. O que está separando os dois é o pecado. O homem ele até tenta ir ao encontro de Deus através de boas obras. Boas obras salvam? Boas obras tiram pecado? Não. Assim como existe um produto específico para tirar determinadas manchas, sabe que eles não aprendeu isso? E para tirar pecado também tem um produto específico, tem? É boas obras? Se fosse boas obras, Cristo morreu o quê? Em vão. Não precisava de Cristo morrer. Será que ninguém fazia boas obras lá no passado? Com certeza, mas boas obras não tiram o pecado de ninguém. Quem está? Boas obras é o quê? É nossa o quê? Dever, é nossa obrigação. Deus nos criou para isso. E Deus não tira. Então, o homem também continua tentando. Religião. Cria religião. Cria cerimônias, ritos, para tentar se aproximar de Deus. Mas é incapaz. A palavra religião vem do latim, religare. Significa religamento. Quem é o ligamento? Quem é a pessoa que faz a união entre o homem e Deus? Quem é essa pessoa? Que liga o homem com Deus? Sim. E promoveu essa união? Foi Jesus. Então Jesus é a religião. Então se eu tenho uma religião onde Jesus não está no centro, onde ele não é adorado, onde ele não é tido como exemplo, essa religião não me leva a Deus. Ela é falsa. Então não adianta. E o homem vai tentando buscar Deus através de conhecimento, de filosofia, de pensamentos, sei lá de mais o quê, e vai buscando, e vai tentando. Mas se não for por Jesus, não consegue. O que diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6? Eu sou o quê? Caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ah, mas que reencarnação? Reencarnação me leva para Deus. Diz que eu vou passando de vidas, de várias épocas, e até vou modificando. A Bíblia diz lá em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27. Ao homem está destinado a morrer quantas vezes? 30 vezes. Ao homem está destinado a morrer quantas vezes? Uma só. Vindo em seguida o quê? O juízo. Lá em Ezequiel diz o seguinte: havia um provérbio que dizia assim: o pai comeu uvas verdes e o dente dos filhos ficou colando, ficou grudando. Ou seja, os filhos pecavam por causa de quem? Por causa do pai. É assim? Não. Cada um tem a sua responsabilidade pessoal. É claro que quem está na posição de ser nosso mentor, nosso protetor, vai ter uma influência muito grande sobre nós. Pode, às vezes, nos induzir ao erro. Mas quando nós somos de maiores, eu vou pecar por causa de meu pai, porque eu quero pecar. Porque eu quero, é minha escolha. A responsabilidade é o quê? Pessoal. É minha e sua. Então tem esse negócio, então se eu estou pecando, sofrendo hoje, é porque eu lá numa outra vida fui ruim? Não, a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que aquele alma que pecar, essa morrerá. Cada um vai dar conta o quê? De si, diante de Deus. Então não existe esse negócio de reencarnação. E agora? Já que não tem reencarnação, boas obras não salvam, a religião não salva,
Como que o homem pode fazer paz com Deus? Como que o homem pode se reconciliar com Deus? Qual é a solução? Isso aí vai ser o tema da nossa palestra, da nossa palavra de amanhã. Amanhã a gente vai ver qual é a solução. Porque a gente já sabe o seguinte: Deus nos ama você. Tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Nós sabemos que nós somos o quê? Pecador. E que estamos o quê? Separados. Não podemos agradar a Deus, não podemos experimentar o amor dele, a comunhão dele. E agora? O que fazer então? Porque sem Deus alguém pode viver? Até tenta, até se vira, né? E amanhã então a gente vai ver qual é a solução então para esse problema do pecado e da separação. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé para orar nesse instante. Eu vou chamar o pastor para vir orar, o pastor Manato, e ele vai fazer algumas considerações, e então vai passar a palavra então para o dirigente, conduzindo o pós-lúdio, e alguma outra situação. Pastor Manato, estou orando por cada um de nós, nosso retorno para casa, que amanhã possamos vir, vem, amanhã é sábado, amanhã vai ter um monte de programação, amanhã à tarde. Tente amanhã separar um tempo para se envolver com a obra de Deus. Vem, chama os visitantes. Se ele não vier, não briga com ele. Ah, meu filho não veio, minha irmã não veio, meu amigo não veio. Não briga não. Seja paciente. Tente pegar ele, né? Vai lá com a moto, vai lá com o carro. Tenta trazer ele. Mas se não vier, espere para chegar na hora certa. Né? Não é o que? Com violência. Não é com força. É com sabedoria. Né? Convide ele. A gente vai orar agora, já para Deus, na hora que você convidar ele não ter tanta resistência, ele poderia ter um coração mais amolecido na hora de atender. Então venha, venha também crianças, né? Vem, traga com os pais se puder, vai ser uma bênção amanhã. Terceira lei de Deus. Ó Deus, nosso Pai Celestial, nós louvamos, porque Tu és nosso Deus, nós Te louvamos pela Tua bondade e misericórdia que tem tido para conosco, e nos abençoar, ó Deus, salvando as nossas almas, o poder